a ser uma tradição. Por esta altura do ano, mais ou menos, quando o calor aperta, eu venho fazer uma visita aos irmãos. Não sei se já perceberam, mas quase todos os anos, por esta altura do verão, e eu lembro-me que sempre que venho cá, estão assim umas boas tardes de calor. Então começa já a ser quase que uma tradição estar aqui com os irmãos todos os anos. É bom ver caras que já começam a ser mais familiares também. E outras caras que são novas também. É uma alegria estar aqui. Quero trazer uma saudação da Igreja Batista de lá de Vila Nova de Gaia. Um abraço dos irmãos lá para a Igreja aqui também. É muito bom estar convosco e abrir a Palavra de Deus convosco nesta tarde. Se eu disser manhã, não se surpreende. Eu estou habituado lá em Gaia de manhã, então às vezes perco a noção do tempo e posso dizer esta manhã, mas esta tarde. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos fazer a leitura de 3 versículos apenas para nós nesta tarde. Mas desejo que, de facto, o Senhor possa usá-los grandemente nas nossas vidas para edificação e para que a sua vontade seja feita em nós. Então, Atos no capítulo 19, eu gostava de ler para os irmãos agora os versículos 18 ao versículo 20. Atos 19, do versículo 18 ao versículo 20. Está ali, então. Muito bem. Não sabia que estava ali projetado. Eu vou ler na minha versão, que é ligeiramente diferente daquela. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada, provavelmente ligeiramente diferente de uma ou outra palavra, mas o texto é o mesmo. E então vamos escutar o que a palavra diz. E é o seguinte que a palavra traz para nós nesta tarde. Muitos dos que creram vieram a confessar e denunciar publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, não conheço muito bem os irmãos, mas gostava de vos perguntar, de desafiar a pensarmos nesta tarde. Quanto é que nós valorizamos o conforto que nós hoje temos? O conforto que nós temos na nossa vida e na nossa sociedade. Nós às vezes podemos pensar, não temos assim tanto conforto, não é? Mas a sociedade hoje tem uma série de coisas que nos trazem conforto para a nossa vida que não havia há muitos anos atrás. E que é um privilégio que nós temos hoje. Por exemplo, numa tarde de calor destas, eu vim no meu carro, graças a Deus, tenho um ar-condicionado para ligar e vim fresquinho lá dentro. Até me esqueço que lá fora está quente, não é? Agora, eu lembro do meu primeiro carro nos anos 90. O meu primeiro carro era de 1990, salvo erro. Não havia ar-condicionado. Então, eu lembro-me de fazer viagens de norte a sul do país, dentro do carro, durante o verão, vidros todos abertos, e não sabia se havia de abrir ou de fechar, porque não sabia qual era a melhor forma de viajar, não é? Todos ensopados. Eu sofro com o calor. Então, é uma das coisas que eu penso. Como é que eu conseguiria viver agora se o meu ar-condicionado avariasse do carro? Eu iria ficar angustiado, provavelmente, porque já estou tão habituado ao conforto que ele me traz, não é? É muito fácil. Nós temos uns aparelhos como estes. Eu lembro-me quando era criança, eu saía de casa e ia com os meus amigos e voltava quando voltasse. Os meus pais podiam ir à minha procura, mas não tinham um aparelho para me ligar e... Onde é que tu estás? Às vezes até dá para seguir agora, não é? Até dá para seguir onde é que as pessoas estão. A minha esposa e eu partilhamos a localização, ela sabe exatamente onde é que eu estou neste momento. Ela consegue ver no telemóvel dela. Já imaginaram? Quando nos falta a bateria, quando perdemos o telemóvel, ficamos logo um bocado tipo baratas tontas, como nós costumamos dizer. Já não sabemos como é viver. Como é que nós vamos sobreviver sem este aparelho? Como é que nós vamos viver um dia que seja sem ele? Recentemente fiquei 3 dias sem telemóvel. Confesso-vos. Em particular, o primeiro dia foi assim um bocado desconcertante. Porque já faz de tal forma parte de mim, parte da minha vida, parte da minha rotina, que eu já não sei agora como é que eu falo com a minha esposa. Como é que eu comunico com as pessoas que eu preciso de comunicar. A verdade é esta. Até nós termos determinado tipo de confortos, nós nunca sabemos o que é viver com eles. Então dispensamos-los muito bem. O ser humano viveu séculos, milénios, sem telemóveis e sem
e sem nenhuma das tecnologias que nós temos hoje. No entanto, sobreviveu e aqui estamos nós. Não é? Hoje temos esses benefícios que, se nos tirarem hoje, nós vamos sentir uma falta profunda deles. Mas podemos viver a vida sem eles. Às vezes até era bom que nós desligássemos um bocadinho dessas coisas, não é? Aqui há pouco tempo atrás, quando veio aquele apagão, foi muito interessante. Foi muito interessante passar ali na Avenida de Gaia, descer a Avenida de Gaia e ver crianças a jogar à bola. Eu nunca vi crianças a jogar à bola aqui. Ver pessoas na rua, na paragem do autocarro, não sabiam quando é que vinha o autocarro, não havia internet para procurar os horários, e estavam ali a conversa, numa amena cavaqueira uns com os outros, como se conhecessem há muito tempo, mas tinham acabado de chegar ali. Então, é bom ver que a vida não só continua, mas é possível viver sem estas coisas. Mas às vezes nós convencemos de que não conseguimos viver sem elas. Somos comodistas, gostamos dos nossos luxos e confortos, habituamos-nos de tal forma a eles que ai daquele que tirar isso de nós. Por vezes pode parecer que a vida acabou, já não faz mais sentido. Eu estou a dizer isto, irmãos, porque, olhando para os versículos que nós acabamos de ler há instantes, eu acho que isto faz algum sentido para aquilo que nós estamos a ver Lucas, que escreveu este livro de Atos dos Apóstolos, a descrever aqui para nós. Recordando um bocadinho o que é que está aqui a acontecer, nós apanhamos aqui 3 versículos ali, um bocado soltos, então convém perceber o que é que está aqui a acontecer. Nós estamos no decorrer da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que tinha chegado a Éfeso durante esta viagem. E a cidade de Éfeso revesteu-se de grande importância no ministério do apóstolo Paulo, mas também nos primeiros tempos da igreja cristã. Paulo passou em Éfeso à volta de 3 anos, o lugar, durante as suas viagens, onde ele passou mais tempo. E dali, o testemunho do Evangelho da cidade de Éfeso influenciou muita gente naquela região, na província da Ásia, no Império Romano. A cidade de Éfeso foi determinante para a propagação do Evangelho. E Paulo teria uma ideia sobre qual a importância de Éfeso para toda aquela região e qual o potencial que uma cidade como Éfeso, se alcançada com o Evangelho, poderia ter em toda aquela região. De tal forma que, se recordam, na 2ª viagem missionária, no início da viagem, ele propôs-se ir para a Ásia, ir percorrer a Ásia, da qual Éfeso era a capital. E ele diz que o que é que aconteceu? O Espírito Santo impediu de entrarmos lá. Não foi possível entrarmos lá. Então encaminhou-nos por outro sítio e o percurso foi outro. Não era o tempo que Deus tinha determinado. Não era o momento. E Paulo conformou-se a isso. Seguiu a sua viagem. No regresso da sua 2ª viagem, passou por lá, assim, muito brevemente. Os irmãos pediram que ele ficasse lá e Paulo disse o quê? Não é o tempo ainda. Tenho que voltar à base, a Antioquia, para depois, então, vos visitar novamente. E agora Paulo, na 3ª viagem missionária, está lá. E Éfeso era uma cidade impressionante. Éfeso era uma cidade rica. Era uma cidade próspera. Éfeso tinha, na altura, cerca de 200 mil habitantes. Estima-se, pelo menos 200 mil. Alguns estimam que possa chegar a 300 mil. Reparem, é a população, sensivelmente a população do Porto. Da cidade do Porto. Era o tamanho da cidade de Éfeso. Se para nós hoje o Porto é uma grande cidade, 200 mil habitantes naquela altura era uma cidade imensa. Éfeso era a 4ª ou 5ª cidade, a maior cidade do Império Romano. E tinha um estatuto muito privilegiado. Éfeso não era uma cidade qualquer. Foi-lhe dado um estatuto ao qual que era raro acontecer no Império Romano. Eles tinham quase que uma forma de governo autónomo do governo de Roma. Foi-lhes dada essa permissão à cidade de Éfeso. E Éfeso tinha uma grande influência. Uma influência também pagã. Éfeso era reconhecida por ser a sede do grandioso e majestoso templo de Diana. O templo de Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma obra imponente e era um ponto nevrálgico daquela cidade de Éfeso. O tamanho do templo era de 115 metros por 55. Sensivelmente um campo de futebol. Era o tamanho daquele templo. Mas em altura era também imponente. Ele era rodeado por 127 colunas, que de cada uma delas tinha 18 metros de altura. Imaginem um edifício de 5 andares. Essa era a altura que aquelas colunas tinham a todo o redor daquele templo. Era uma obra magnífica. Era uma obra grandiosa. E o templo de Diana, o culto a Diana,
era parte central da vida da cidade. Aliado ao culto de Diana, também estavam relacionadas as superstições e magias que dominavam muito a cidade. Com a adoração a Diana, essas magias surgiram. E havia em Éfeso uma coisa... Éfeso era conhecida pelas cartas de Éfeso, ou palavras de Éfeso. Que eram o quê? Eram fruto do culto a Diana, símbolos, amuletos, algum tipo de utensílio onde eram inscritas algum tipo de palavras mágicas. Palavras supersticiosas que trariam às pessoas que as adquiriam, que as possuíam, sorte, proteção, cura e uma série de outras coisas que as pessoas procuravam lá. Então, por causa de tudo isto, Éfeso era uma cidade muito procurada por gente de todo o lugar que viajava até Éfeso para ali adorar a Diana e para ali também adquirir estes utensílios, trazer para a prosperidade, para a segurança, para a cura, para o que quer que fosse. Então, Éfeso tinha uma grande influência. Paulo sabia, porventura foi isso que o levou a querer inicialmente ir lá, ainda que o Espírito tivesse impedido, mas a voltar lá então assim que teve a oportunidade para isso. Enquanto Paulo estava em Éfeso, imediatamente antes destes versículos, o que acontece é um caso muito curioso que os irmãos provavelmente se recordarão. O caso dos filhos de Seva. Os filhos de Seva seriam, porventura, alguém que vivia destas magias e superstições. E o que é que acontece? Eles viram o apóstolo Paulo, viram que o apóstolo Paulo falava num tal de Jesus e que realizava milagres. As pessoas eram curadas. Havia quem até se apoderasse dos utensílios de Paulo, os lenços e tantas outras coisas que Paulo usava para levar até aos doentes, e só por contacto com esses objetos os doentes estavam a ser curados. Eles pensaram, seria fantástico se nós também conseguíssemos fazer isto. Não é? Provavelmente esfregaram as mãos de contentes a pensar como nós vamos ficar ricos. Ninguém mais consegue fazer uma coisa destas. Se nós conseguirmos imitar o que este Paulo está a fazer, nós vamos estar bem de vida. A nossa vida vai ser fantástica. Então o que é que eles fizeram? Encontraram um homem endemoniado e foram até ele expulsar o demónio. E o que é que eles disseram? Olha, em nome do Jesus que Paulo anuncia, que Paulo prega, eu te ordeno que saias. E lembram-se como estes homens saíram humilhados naquela situação. Porque ele perguntou, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, e vocês? Quem são? E um homem, costuma-se dizer que este foi o exorcismo invertido. Porque um exorcismo é a expulsão de um demónio do corpo de alguém. Este foi invertido porquê? Porque o demónio que expulsou aqueles que o estavam a exorcizar. 7 homens que foram corridos, espancados e deixados quase desnudos como humilhação pública perante toda a gente. Esta foi uma importante lição que aconteceu em Éfeso. E que por causa desta lição, muitos viram, temeram ao Senhor e se viraram a Paulo para ouvir a palavra do Senhor. Então, aqueles homens acharam o quê? Que o poder de Deus se podia obter através de uma fórmula mágica. Por isso é que eles disseram, olha, o Jesus de que aquele tal de Paulo fala, eles não sabiam bem o que é que estavam a fazer, mas eles estavam habituados a usar mezinhas, fórmulas mágicas, para alcançar algum tipo de favor ou de poder de Deus. E assim eles fizeram, quando foram totalmente humilhados. Porque, irmãos, o poder de Deus não pode ser dominado por homens. O poder de Deus não é alcançado por nenhum tipo de superstição, fórmula mágica ou por lâmpada do gênio que nós fregamos e aí está o poder de Deus para nos ajudar e estar em nosso favor. Os filhos de Seva aprenderam essa lição. E aqueles que os viram e aqueles que assistiram a tudo isto foram impactados. Diz a palavra que eles ficaram com temor e muitos vieram a crer no Senhor Jesus. Agora, quando chegamos ao versículo 18, até ao versículo 20, vemos o quê? Que muitos daqueles que se converteram, muitos daqueles que estavam em Éfeso, viram tudo aquilo, acabaram por se converter, muitos deles, o que é que eles fizeram? Creram. E a partir daí, houve 3 coisas que nós vemos que faz parte da ação deles. Eles creram, como? E vieram fazer o quê? Confessar
em primeiro lugar, as suas obras. Admitir que o seu procedimento, que a sua vida, era uma vida e uma prática cheia de pecado. Irmãos, eu quero dizer isto porque na sociedade em que nós estamos hoje, nós acomodamos-nos não só às nossas tecnologias, mas acomodamos-nos também aos nossos próprios hábitos, sejam bons ou sejam maus. Não é? Havia uma novela que é a Gabriela, não é? Há uns anos atrás, eu não vi, que não era da minha altura, mas tinha uma música que andava muito cantada por aí, que dizia: eu nasci assim, eu fui sempre assim, e acabou-se. Não é? E é assim que nós queremos viver às vezes. Queremos viver, nós somos sempre assim, e mesmo quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós continuamos a tentar teimar com Deus nisto. Não, eu vou ser sempre assim. E, irmãos, se nós o fizermos, é o inverso do que estes homens fizeram. Do que estes que vieram a crer. E estes que vieram a crer, o que é que fizeram? Confessaram: eu fui sempre assim. Mas o sempre assim que eu era imerso no pecado. Então eles vieram e admitiram o seu pecado. Não só admitiram para si mesmos que eram pecadores. Diz a palavra que eles denunciaram publicamente essas mesmas obras. Ou seja, eles vieram a público e eles vieram perante todos aqueles que os viram na sua vida realizar todo o tipo de pecados, dizer: isto que nós realizamos era pecado. Por isto e por isto, nós estávamos em pecado. E não só isso. Mas a terceira coisa é que eles cortaram e eliminaram com o passado que eles conheciam. Irmãos, é isto que faz parte da vida cristã. Não é apenas dizer que temos fé no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Ele não nos disse apenas para confessarmos como o nosso Salvador. Sim, isso é importante, faz parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso testemunho cristão. Mas Ele disse para abrirmos mão de tudo, para nos negarmos a nós mesmos, para vivermos segundo a sua vontade. Irmãos, estes homens que se converteram em Éfeso, muitos deles, o texto dá para depreender isso do texto, praticavam magia antes de conhecer o Evangelho. O texto diz-nos que eles viviam da magia. Era predominante por todo lado. Haveria de haver milhares de pessoas a viver dessa forma. E o que é que eles fizeram? Não só eles entenderam que era pecado, não só eles confessaram publicamente o seu pecado, porventura até a pessoas que antes eram seus, deixa-me chamar, clientes, que pagavam-lhes para que eles fizessem essas coisas. Eles agora vieram dizer: tudo o que nós fizemos até aqui é errado. Tudo o que fizemos até aqui é pecado. E não só isso, mas diz-nos o texto que eles juntaram todos os livros que possuíam. Todos os livros com todas as espécies de magias, fórmulas mágicas, todas as mesinhas e tudo e mais alguma coisa. E queimaram em praça pública. Queimaram aos olhos de todos. Para que vissem a transformação radical que naquelas vidas tinha acontecido. Porque, irmãos, de facto, a fé cristã é algo de radical que acontece na nossa vida. É algo de profundo que transforma quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Não pode ser de outra maneira que nós vivemos a nossa fé cristã. Reparem, às vezes pode-nos passar despercebido. Mas estes homens queimaram todos os seus livros em praça pública, testemunhando, mas ao mesmo tempo abrindo mão de si mesmos. É óbvio que nós, quando pensamos em queima de livros em praça pública, para nós, alguns episódios que estão atrelados a isso, um pouco mais recentes, e que são episódios de opressão, de tirania, muitas vezes. Aconteceu isso na Alemanha nazi, em que tudo o que tinha referência, por exemplo, aos judeus, era queimado. Todos os livros dos judeus, todas as publicações de judeus, ou tudo que falasse sobre o judaísmo, era queimado em praça pública. Era uma forma de opressão e tirania. Vimos isso na China de Mao Tse-tung, que também usou dessa prática para eliminar tudo aquilo que era contrário ao regime. Vimos também isso acontecer ao longo dos séculos com as Bíblias. Em Inglaterra, há uns tempos atrás, estive num lugar onde milhares e milhares de Bíblias
foram queimadas em praça pública para que todos percebessem que não era admissível que as pessoas tivessem acesso à palavra. Só alguns poderiam tê-lo. Não seria para todos. Vimos isso acontecer em vários lugares também. Vimos essa queima de livros muitas vezes ser usada como uma forma de opressão e tirania. Mas aqui, irmãos, aqui é precisamente o contrário. Aqui não foi alguém tirano e opressor que foi até aqueles homens, retirou àqueles homens aquilo que era a sua identidade e queimou-as ali em praça pública. Aqui foram eles próprios que disseram: nós precisamos abrir mão da nossa identidade, de quem nós somos, daquilo que nós conhecemos de nós próprios até aqui. E queimaram, escolheram queimar em praça pública os seus próprios pertences, os seus próprios livros, dizendo: nós não queremos ter nada mais a ver com isto. Então, desta forma, estes homens deram um testemunho público da sua fé para toda aquela cidade, que espantada deveria olhar para aquilo e pensar: que loucura é esta que está a acontecer? Que loucura é esta? Daquela forma, eles também rompiam com o pecado da sua vida, daquilo que eles viviam anteriormente. Em terceiro lugar, eles também fazendo aquilo, eles fizeram-no para evitar que eles próprios, porventura, pudessem voltar a cair na tentação. Irmãos, quando eles estão a queimar aqueles livros, eles estão a queimar o seu sustento. Muitos deles deviam viver daquilo. Eles queimavam o seu sustento. A tentação no futuro, em momento de necessidade, poderia ser: bem, talvez não haja problema, Deus compreende, eu preciso de alimentar a minha família, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de bens mais básicos. Deus sabe que se eu for lá pegar nos meus livros outra vez e usar só aqui uma vez ou outra, está tudo bem, não há problema nenhum. Nós somos assim. Nós pecamos e tentamos justificar o nosso pecado até para com Deus, dizendo: não, claro que Deus sabe, não é? Sim, Deus sabe qual é o nosso pecado. E Deus sabe também que só Ele pode sustentar as nossas vidas. Nós aqui às vezes duvidamos disso. E porque duvidamos disso, temos a tentação de voltar atrás no caminho que começamos a trilhar com Jesus. Estes homens, para não voltar atrás e também para não influenciar outros. As suas livrarias cheias de livros, as suas bibliotecas cheias de livros, que tinham todo aquele tipo de magias e superstições, todo o tipo de atos pecaminosos e que não agradam a Deus, poderiam, porventura, vir no futuro a chegar a outros que poderiam usar e também ser influenciados por eles. E desta forma, toda essa possibilidade foi eliminada. O fruto do seu pecado também não iria ser influência para outros. Irmãos, eu fico fascinado porque este é um compromisso radical com o Evangelho. É um compromisso radical com Jesus. O texto diz que todos aqueles livros, juntos, valiam 50.000 denários. É uma fortuna. Um denário era um dia de salário. Os irmãos pensem qual é o vosso salário de um dia. E multipliquem o valor de um dia por 50.000. Vejam a fortuna que dará. Vejam a loucura que estes homens estavam a fazer. Eles queimaram ali uma propriedade que valia ouro para eles. Porquê é que eles não venderam? Porquê é que eles não deixaram e aproveitaram o valor desses recursos? Se calhar até para a obra de Deus. Não, porque isso iria promover que o ocultismo, a magia, pudesse continuar a tocar outras vidas, a alcançar outras vidas e a afastá-las do caminho do Senhor. Irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, nós lemos o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estes homens estavam a dar testemunho disso. Deixem-me perguntar-lhes agora. Será que nós também estamos a dar testemunho disso? Será que ao conhecermos o Senhor e lhe entregarmos a nossa vida, damos testemunho disso? Temos dado testemunho disso? De que a nossa velha vida, as nossas velhas coisas, já passaram. Em Cristo, nós recebemos uma nova vida. Tudo é novo em nós. Irmãos, a fé cristã é um compromisso radical de abrirmos mão de nós próprios para seguirmos Jesus. Quantos não chegaram a Jesus
querendo segui-lo, como aquele jovem rico. E Jesus disse o quê? Abandona as tuas riquezas e depois vem e segue-me. O que é que ele fez? Voltou triste para a sua casa, cabisbaixo, porque não era capaz de o fazer. E não sendo capaz de o fazer, ele não pode seguir Jesus. Foi isso que Jesus disse. Não podes servir a dois senhores. Não podes viver para as riquezas desta terra. Tens que viver para as riquezas do reino dos céus. Amém. E porque muitas vezes nós resistimos, nós continuamos a carregar connosco muitas coisas da nossa velha vida que precisaríamos de fazer como estes homens fizeram, queimando em praça pública, destruindo por completo para não mais voltarem lá. Não mais querem ter nada a ver com aquilo. Irmãos, eu não conheço as vossas vidas, eu não sei o que é que foram as vossas velhas vidas, o vosso passado antes de Cristo. Mas eu sei uma coisa, porque a palavra de Deus garante. Se Cristo é Senhor e Salvador das vossas vidas, se reconhecem que Cristo deu a sua vida naquela cruz para pagar os nossos pecados e limpar a nossa vida dos nossos pecados, então Ele nos deu uma nova vida. As coisas velhas não valem nada. O apóstolo Paulo, permitam-me usar esta expressão porque é a expressão literal que o apóstolo Paulo usa, não é? Aquilo que eu era, considero como esterco. É esterco a palavra que ele usa. É forte, não é? Não vale nada, não só não vale nada, mas cria-me repulsa. Eu não quero ter nada a ver mais com aquilo. Porquê? Porque em Cristo eu recebi muito mais e muito melhor do que alguma vez eu consegui alcançar por mim próprio, na vida que eu levava sempre. Então, irmãos, deixem-me confessar-vos agora uma coisa. Eu fico profundamente triste. Porque numa sociedade em que nós estamos, é muito fácil... Não é por isso que eu fico triste. Eu vou explicar porque é que eu fico triste. É muito fácil vivermos um cristianismo. Uma espécie de cristianismo. Somos abençoados porque não temos ninguém que venha aqui à nossa porta perseguir-nos. Como em muitos países ainda acontece. Colocar uma bomba cá dentro e destruir-nos simplesmente porque nós queremos que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Graças a Deus por essa liberdade que nós temos. Nós podemos sair pelas ruas cantando, louvando ao Senhor e falando sobre o Senhor sem que sejamos presos, sejamos açoitados, tenhamos que enfrentar alguma situação semelhante a essa. Isso é uma bênção enorme. Mas ao mesmo tempo, numa sociedade tão confortável e comodista, irmãos, nós acomodamos a nossa fé à sociedade que nós temos, à vida que nós levamos. Eu pergunto aqui, irmãos, quantos de nós teriam a disponibilidade de queimar em praça pública uma riqueza como estes homens queimaram, uma propriedade sua como estes homens queimaram, por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus? Dizendo isto para nós não vale nada. Sabem? Nós afeiçoamos-nos aos comodismos que este mundo nos dá. É tão bom quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas gostam de nós. Mas o que é que acontece quando nós falamos sobre pecado? Quando nós falamos sobre inferno? Quando nós falamos sobre a justiça de Deus que punirá todos os pecadores? Irmãos, com certeza não teremos palavras agradáveis da maior parte das pessoas com quem nós nos vamos cruzar. Mas não há Evangelho sem reconhecermos isso. Foi isso que esses jovens fizeram. Eles assumiram o seu pecado e confessaram publicamente o seu pecado. Se não o fizermos, que testemunho nós estamos a dar? Então, irmãos, preocupa-me e deixa-me triste, porque muitos cristãos no nosso país, na nossa cultura, porque é tão confortável ser cristão e tão fácil ser cristão nos nossos dias, se têm acomodado e vivido uma espécie de cristianismo que é apenas nominal. Chamam-se de cristãos, mas olhando para a vida deles, onde é que está a velha vida? Onde é que foi abandonadas as velhas práticas pecaminosas? Onde é que nós crucificamos o nosso eu na cruz com Cristo para vivermos a nova vida que Ele tem para nós? Como é tão fácil e tranquilo viver esse cristianismo, muitas pessoas continuam a viver uma espécie de cristianismo dizendo-se cristãs, sem nunca terem passado por uma transformação radical que só o Evangelho e Cristo Jesus pode produzir nas nossas vidas. Irmãos, enquanto nós não abrirmos mão de tudo, como podemos chamar ao nosso Jesus de Senhor, soberano, dono de tudo? Não podemos, irmãos. Então, o meu apelo para nós nesta tarde aqui, irmãos,
é que nós possamos sair dessa acomodação e superficialidade onde nós muitas vezes vivemos. Cristo não perdeu uma parte da nossa vida. Cristo perdeu toda a nossa vida. Isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil. Quando o Senhor nos pedir... Uma partilha pessoal aqui para os irmãos. A minha conversão foi com 16 anos. E se há coisa que eu sempre disse ao Senhor é: Senhor, eu estou aqui para te servir. E desde os meus primeiros tempos, depois da minha conversão, que eu tentei na igreja onde estava fazer tudo e mais alguma coisa para servir ao Senhor. Eu tinha paixão por servir ao Senhor. Mas sempre deixei muito claro: mas Senhor, ser pastor claro que não é para mim. Eu disse isto ao Senhor várias vezes. Eu não vou ser pastor. Sabem, eu estava a fugir muito do preço que é comprometer a minha vida no serviço do Senhor enquanto pastor. O Senhor levou anos a trabalhar na minha vida e a mostrar-me que eu precisava abandonar esse comodismo se Ele me estava a chamar para tal. Não foi fácil lidar com isso. Não foi fácil porque nunca foi algo que eu desejasse ou planeasse para mim, mas foi o Senhor que me chamou a tal. E irmãos, é difícil abrir mão de nós mesmos. Era tão mais fácil viver a minha vida como eu vivia antes, sentado nos bancos a receber a palavra de Deus através de homens de Deus que aqui estavam à frente, sem me comprometer até às vezes muito com a palavra que me era exposta. Né? E o Senhor me trouxe para partilhar a palavra com outros. E irmãos, o Senhor pode chamar-nos de diferentes formas. Mas quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós reconheçamos. A nossa vida é para Ele. A nossa vida é dele. Senhor, faz-me em nós aquilo que tu desejares. Eis-me aqui, envia-me a mim. Estas são as palavras dos servos do Senhor ao longo das Escrituras que nós vemos recorrentemente. Quero ser usado por Deus. Mas depois, quando Deus nos chama, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, tornamos-nos Jonas. Não é? Senhor, eu estou disposto a fazer desde que tu não me mandes a Nínive. Não, Nínive não. Tantos sítios para onde ir, tantos povos para falar, para pregar em teu nome, desde que não seja Nínive. E o Senhor diz: não, Jonas, é mesmo Nínive. E Jonas tem que engolir o seu orgulho, o seu até ódio que ele tinha em relação àquele povo, para ir lá anunciar a palavra do Senhor. Jonas aprendeu a muito custo. Que nós possamos hoje entregar a nossa vida ao Senhor, que tem toda a autoridade sobre nós. Possamos fazer aquilo que o Senhor disse, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Porque nele nós temos uma certeza: o seu jugo, o seu fardo é suave e leve. Irmãos, às vezes nós carregamos fardos pesadíssimos na nossa vida, porque nós ainda vivemos agarrados à nossa velha vida, antes de conhecermos a Cristo. E Cristo está a dizer-nos: porquê que tu ainda carregas isso? Não precisas. Eu já carreguei tudo isso na cruz. Larga. Vem e segue-me. O meu fardo e o meu jugo são suaves, leves. Irmãos, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Mas só poderemos experimentar isso quando o nosso compromisso com o Senhor, com o seu Evangelho, for um compromisso profundamente radical. Como foi com estes irmãos nossos ali em Éfeso. O compromisso foi radical e, custasse o que custasse, a velha vida ficou para trás. Tiveram que começar novas profissões, provavelmente. Tiveram de perder todos os recursos que eles tinham. Perderam toda a admiração que pessoas tinham por eles. Perderam toda a série de pessoas que vinha de longe para os procurar, para que eles pudessem fornecer-lhes os seus serviços. Perderam, porventura, irmãos, até o sustento das suas famílias. E tiveram que recomeçar tudo do zero. Mas eles não tiveram nenhuma reserva em fazê-lo. Porquê? Porque se entregamos a nossa vida a Cristo, Ele sustenta-nos. É muito fácil nós dizermos isto, mas é muito difícil quando o Senhor nos chama mesmo a fazê-lo. A nossa fé não se vê quando a vida está a correr bem e nós dizemos que o Senhor é connosco. A nossa fé vê-se quando nós estamos no vale da sombra da morte. E realmente queremos que o Senhor continue lá a ser connosco. Porque Ele disse que não nos abandonaria, que ficaria connosco. Então, irmãos, o Senhor pode nos conduzir por deserto, o Senhor pode conduzir por onde quer que seja. Mas Ele continuará a ser o nosso pastor, o nosso sustentador, o nosso socorro e o nosso auxílio.
Confiemos nele, depositemos tudo nas mãos dele, permitamos que ele faça em nós conforme ele desejar. E nós vamos ser surpreendidos com a graça de Deus que todos os dias se revela sobre nós e aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Que a beleza do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de nós aqui. Que a nossa velha vida possa ser crucificada na cruz com Jesus e que possamos abraçar a nova vida em Cristo Jesus, porque não há nada mais maravilhoso para vivermos do que no cuidado de Deus, do que totalmente dependentes do nosso Deus. Que o Senhor abençoe, o Senhor nos guarde e o Senhor nos dê, de facto, esta convicção da nova vida em Cristo Jesus.